de justificação, e mesmo que não tenha sido concedida a liminar, após a justificação prévia, deve ser promovida a citação do réu. E a partir do momento em que se cita após a realização da audiência de justificação ou indeferimento da liminar ou deferimento da liminar, aí sim começa a contar o prazo de defesa do réu, que é o mesmo prazo previsto no procedimento comum de 15 dias para apresentação de contestação. Uma outra exceção a liminar é inaudita altera parte, ou seja, a possibilidade de antecipação de tutela sem a ouvida da parte contrária, antes da citação da parte contrária, a gente vai encontrar aí prevista no parágrafo único do artigo 562, que vai dizer para a gente o seguinte: contra pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Ou seja, não é possível que se conceda antecipação de tutela possessória, né, conceda-se liminarmente a possibilidade de proteção à posse contra pessoas jurídicas de direito público, em relação a procedimentos possessórios manejados em face da União, dos estados ou dos municípios, suas respectivas autarquias e fundações, né, não há possibilidade de que o possuidor que ajuizou a ação seja protegido antecipadamente de modo liminar, sem que antes se ouça a parte contrária, sem que antes se ouça os entes públicos que estão no lado contrário, né, que estão no polo passivo da ação. Então, sempre que a ação for manejada em face da União, dos estados, dos municípios, suas respectivas autarquias ou fundações, é necessário que se ouça, antes da concessão da liminar, o representante legal dessas pessoas, ok? Essa oitiva, né, da parte contrária, da pessoa jurídica de direito público, ela pode ser feita mediante intimação das partes para poderem se manifestar a respeito do requerimento liminar ou mesmo na própria audiência de justificação, caso ela seja necessária. Bom, pessoal, com ou sem concessão da liminar, deve ser promovida a citação do réu para se defender. E aqui uma observação em relação à defesa é importante de ser feita, e ela decorre tanto de uma previsão legal quanto de uma construção doutrinária a respeito da natureza das ações possessórias. Bom, pessoal, tradicionalmente as ações possessórias são vistas como procedimentos de natureza dúplice, em que pouco importa a categorização de autor e de réu, já que essas pessoas se alternam, né, no polo passivo e no polo ativo e no polo passivo. Ou seja, basta que o réu apresente defesa e comprove que ele não praticou aquele ato descrito na inicial como ato de moléstia à posse para ter direito à tutela possessória, né? A ação de natureza dúplice significa basicamente isso. Se o réu se defende dizendo que não praticou o ato descrito pelo autor na inicial, por exemplo, um ato de esbulho descrito pelo autor na inicial, ele tem direito de ser mantido na posse. O simples fato de ele apresentar, né, a defesa possessória já gera direito de proteção após, como se autor fosse. E essa ideia da ação de natureza dúplice, que permite ao réu formular pedido independentemente de reconvenção, está prevista no artigo 555 do Código de Processo, que vai dizer para a gente o seguinte: é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, o réu, ao se defender, né, alegando que não foi ele o praticante daquele ato descrito na inicial, tem direito à proteção possessória e pode requerer na própria contestação, independentemente de formalidade, a proteção possessória com o pagamento de eventual indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho que foram cometidos pelo autor.
Então, o réu simplesmente dizer que não cometeu, ele está acusando o autor de ter cometido e com isso ele tem direito à tutela possessória. Para muitos autores, a ação de natureza dúplice, toda ação de natureza dúplice aí, destaca essa alternância entre as figuras de autor e de réu, sendo que o réu pode formular pedido em contestação independentemente de reconvenção, independentemente de formalidade, ok? É necessário ainda, pessoal, que a gente faça uma referência à defesa que diz respeito à matéria que pode ser sustentada pelo réu em contestação. E nesse caso é importante destacar a regra prevista no artigo 557, que diz respeito à vedação à exceção de domínio. O artigo 557 vai dizer o seguinte para a gente: na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O que significa exceção de domínio? Exceção significa defesa ou alegação. A vedação à exceção de domínio, que é a regra prevista lá no artigo 557, que não é nova no nosso ordenamento, já vem de longa data e vinha discutida pelos civilistas há muito tempo, né? Basicamente é o que oferece adequada proteção ao possuidor, porque ele diz basicamente o seguinte: quando se estiver discutindo posse, não adianta que o réu alegue que é proprietário, ou seja, a alegação de propriedade em defesa não serve para afastar a tutela possessória, não serve para afastar a proteção adequada do possuidor. Só tem direito à tutela possessória quem é possuidor, quem é proprietário não tem. Então não adianta que a ação seja movida contra o réu e o réu diga: eu tenho direito à posse porque eu sou proprietário. Se ele não exerce a posse, ele não tem direito à proteção. Ele só tem direito à proteção possessória se ele for comprovado como possuidor, né? Agora, o simples fato de ele ter direito à propriedade, ter o direito ao domínio, não o dá direito, não concede direito a ele de ter a proteção possessória deferida a favor de si, né? Então, não se discute domínio em juízo possessório. E daí porque o artigo 557 proíbe que, na pendência de ação possessória, qualquer das partes que estejam envolvidas no litígio são proibidas aí de ajuizarem ações que eventualmente discutam a propriedade, que pleiteiem o reconhecimento da propriedade contra a outra parte envolvida. Por exemplo, o réu está sendo demandado pelo autor ao argumento de que ele praticou esbulho possessório em face do autor. Não pode o réu promover uma ação, por exemplo, de reivindicação de propriedade contra o autor, alegando que ele tem direito à posse porque ele tem título, né? Ainda que ele proponha, né, apesar dessa proibição legal, não pode o juiz conhecer da alegação de domínio, não pode o juiz deferir, conceder a proteção possessória com base em propriedade. Só se discute posse com base em posse. Não se pode discutir posse com base em domínio. Daí porque o parágrafo único do 557 vai dizer pra gente que não obsta a manutenção ou a reintegração da posse a alegação de propriedade ou outro domínio ou outro direito sobre a coisa. Então, ainda que haja alegação de propriedade em defesa pelo réu, a alegação de propriedade por si só não é suficiente para afastar a proteção possessória do autor, de modo que a ambas as partes é vedada a propositura de ação petitória, de ação que discute propriedade no curso de ações possessórias.
ainda que qualquer das partes promova a ação para reconhecimento da propriedade no curso de uma ação possessória, não vai haver relação de prejudicialidade da ação petitória em relação à ação possessória. O juiz sequer pode outorgar proteção ao proprietário na ação petitória ajuizada em detrimento do possuidor. Uma única exceção aí em relação a essa regra que veda a exceção de domínio, né, que veda a apresentação de defesa relacionada à propriedade, diz respeito às usucapiões especiais urbanas previstas na Lei do Estatuto da Cidade, na Lei 10.257, né, que vai permitir o direito de usucapir àquele que exerça posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 5 anos em imóvel de até 250 metros quadrados, com finalidade de moradia, que não seja proprietário de nenhum outro imóvel rural ou urbano, e nas usucapiões coletivas, né, que podem ser concedidas para que núcleos urbanos informais existentes sem oposição do dono há mais de 5 anos em áreas cuja área total dividida não ultrapasse mais de 250 metros quadrados por cada possuidor, né, que é a usucapião coletiva também regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Nessas ações, caso essas ações sejam propostas para reconhecimento dessas modalidades de usucapião especial, essas ações vão implicar em suspensão, segundo regra prevista no artigo 11 do Estatuto da Cidade, em suspensão de todas as ações petitórias ou possessórias em curso. Ou seja, aquela regra, né, que é feita, que é prevista no 557 para vedar a propositura de ações petitórias no curso de ações possessórias, não é aplicável às usucapiões especiais urbanas, tanto na modalidade individual quanto na modalidade coletiva previstas no Estatuto da Cidade, segundo regra do artigo 11 da Lei 10.257, tendo em vista que essas usucapiões têm prioridade de julgamento em relação a todas as demandas possessórias ou petitórias em curso ou a serem propostas. Se elas forem propostas posteriormente à propositura da ação de usucapião, elas vão ser suspensas até que a ação de usucapião seja efetivamente julgada. Por que eu estou falando isso? A princípio, a gente pensa que não tem qualquer relação da vedação à exceção de domínio com a ação de usucapião, porque, como eu já esclareci para vocês, a ação de usucapião não pode ser enquadrada numa modalidade de ação petitória, né? Ela é uma ação de natureza sui generis, ação de natureza própria, que não se assemelha nem às ações possessórias, nem às ações petitórias, porque trata-se de uma ação em que se pleiteia o reconhecimento da propriedade adquirida pelo exercício da posse qualificada, pelo exercício ininterrupto, pelo prazo exigido pela lei, com vontade de ser dono, né? E nem se assemelha às ações possessórias. Contudo, eu fiz a ressalva de que alguns autores consideram a ação de usucapião uma ação que discute domínio, que discute propriedade, porque ela tem como objetivo o reconhecimento da declaração de propriedade. Então, para esses, né, essa regra contemplada no artigo 11 do Estatuto da Cidade, que diz que no curso de usucapiões urbanos, especiais urbanos, todas as ações possessórias e petitórias devem ser suspensas, isso seria uma exceção à regra da vedação, à exceção de domínio, né? Porque poderia se ajuizar uma ação de usucapião urbano, mesmo estando em curso uma demanda possessória, né? Já que a ação de usucapião suspenderia o julgamento da ação possessória, tendo em vista que ela tem sempre prioridade de julgamento em relação a toda e qualquer demanda petitória ou possessória. Isso se dá, pessoal, essa previsão legal do artigo 11 se dá basicamente porque
a matéria uso campeão especial urbano é muito relevante, cumpre uma função social muito grande. Então, se não houvesse essa previsão legal de prioridade de julgamento da uso campeão especial em relação a demandas petitórias e possessórias, aquele que quer uso capir, reunindo os requisitos previstos em lei, nunca teria possibilidade de fazê-lo, né? Porque o possuidor ou proprietário seria sempre protegido em detrimento dele. Então, para que se ofereça proteção adequada para aquele que quer uso capi, na modalidade uso campeão especial urbano, é necessário essa regra que dá prioridade de julgamento em relação a toda e qualquer ação possessória, ok? Então, a única exceção que a gente pode ver aí em relação a essa questão de ser vedado ao proprietário se defender, ao possuidor, perdão, se defender alegando propriedade, é o campeão especial urbano, ou seja, no curso de ação possessória, pode uma das partes ajuizar a ação para o reconhecimento da uso campeão especial urbano, porque essa ação tem prioridade de julgamento. Bom, pessoal, por fim, é importante destacar que com ou sem apresentação de defesa, lembrando que não há necessidade de reconvenção caso o réu deseje formular pedido em face do autor, seja pedido de proteção possessória, seja pedido de indenização por perdas e danos, de restituição dos frutos, de indenização pelos frutos ou de fixação de multa, não é necessário ao réu formular reconvenção, já que a ação tem natureza dúplice e esses pedidos podem ser formulados na própria contestação, independentemente de formalidade. Por fim, apresentado ou não a defesa, o procedimento passa a ser o comum. Então, o procedimento especial torna-se comum após o decurso do prazo para apresentação de defesa, com ou sem ela, né? Essa é uma regra comum a vários procedimentos especiais, né? Já dissemos que na ação de exigir contas é assim, na ação de consignação em pagamento é assim, na ação monitória é assim, nos procedimentos possessórios também será assim. Decorrido o prazo de defesa, com ou sem ela, o procedimento se torna comum. Uma observação ainda em relação ao procedimento das ações de força nova, procedimento especial descrito no 554 e seguintes, é a seguinte questão, pessoal, o seguinte ponto: cumulação de pedidos na inicial. Como a gente viu na aula referente às características gerais dos procedimentos especiais, via de regra não se pode cumular pedidos que tenham procedimentos diferentes, a não ser que se opte pelo procedimento comum, né? Nos procedimentos possessórios só se pode cumular pedido e o procedimento nos procedimentos especiais só se pode cumular pedido, permitindo-se que o procedimento continue no procedimento especial se houver expressa autorização legal. Se não houver, eu posso cumular desde que eu opte pelo procedimento comum. Agora, se houver expressa previsão legal de cumulação de pedidos, o procedimento ainda vai continuar no rito especial. E como exemplo disso, a gente pode citar as ações possessórias. Existe uma autorização legal no artigo 555 que permite ao autor da petição inicial formular mais de um pedido de natureza não possessória, né, na petição inicial de reintegração, de manutenção ou de interdito proibitório. Se o autor formular, além do pedido de proteção possessória, pedido de indenização por perdas e danos, pedido de indenização pelos frutos, restituição pelos frutos, ou pedido de cominação de multa, essa cumulação não desnaturará o procedimento, tornando-o comum. Como existe expressa autorização legal, é possível se formular, além do pedido de proteção possessória, mais esses outros pedidos na petição inicial e o procedimento ainda assim continuará a ser especial. Então, é permitida a acumulação dos seguintes pedidos em ações possessórias de procedimento especial segundo o artigo 555. Indenização por perdas e danos, indenização pelos frutos e imposição de medida adequada e necessária para evitar nova turbação ou esbulho ou para cumprir tutela provisória ou final. Basicamente, pedido de indenização
por perdas e danos ou pelos frutos que foram gerados pela coisa e que foram tomados pelo possuidor que esbulhou ou que turbou ou que ameaçou o possuidor originário na posse, perdas e danos é a imposição de multa para se evitar nova prática de esbulho, nova prática de turbação ou nova prática de ameaça. Então, é possível acumulação sem que o procedimento se torne o comum. Por fim, pessoal, é importante nós destacarmos a natureza jurídica da sentença produzida nas ações possessórias, que será sempre de caráter condenatório, ou seja, o juiz, reconhecendo que houve o ato de moléstia à posse, outorga proteção possessória adequada para o possuidor, reconhecendo que houve ato de esbulho, condena, a parte contrária, a devolução da coisa esbulhada, né? Portanto, o possuidor tem o direito de retomar a posse perdida pelo ato de esbulho. Caso o juiz reconheça que houve prática de turbação, houve apenas uma violação, mas a posse não foi perdida porque houve prática de turbação e não de esbulho, o autor é simplesmente mantido na posse, né? Enfim, o possuidor é simplesmente mantido na posse, afastando-se a possibilidade de prática de novos atos, né? E condenando-se o réu eventualmente a indenizar o autor pelos prejuízos sofridos ou vice-versa. Em caso de interdito proibitório, no qual se destina a afastar a queixa de ameaça à posse, o que se faz é se reconhecer que houve ameaça e se proferir uma ordem judicial impedindo que o réu pratique novos atos, impedindo que aquele que violou a posse do autor, né, pratique novos atos de ameaça à posse. Muitas vezes no interdito proibitório há a fixação de multa sancionatória para impedir que a ameaça se transforme efetivamente em esbulho ou em turbação. Por fim, pessoal, é importante nós destacarmos, como já falamos, né, que essas ações previstas nos artigos 554 a 568 são ações de força nova, né, propostas dentro do prazo de 1 ano e dia contados a partir da prática do ato de turbação, esbulho ou ameaça. As ações que são ajuizadas posteriormente a esse lapso temporal exigido por lei são chamadas de ação de força velha ou ações que visam a tutela de posse velha, né? E elas são regulamentadas pelo procedimento comum. A nota distintiva, como eu disse, é a possibilidade de concessão das liminares, que no procedimento de força nova só vão exigir a prova da posse, a prova da prática do ato de esbulho, turbação ou ameaça e a data, né, o dia, a indicação do dia em que esses atos aconteceram. Não é necessário se comprovar efetivamente perigo de dano, risco ou resultado útil ou qualquer circunstância de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, e daí porque trata-se de uma liminar de tutela de evidência não prevista no artigo 311 do CPC. É uma hipótese especial de tutela de evidência reservada para as ações possessórias de força nova. Resta saber, então, pessoal, se é possível a concessão de liminar em ações de força velha, em ações que tramitem pelo procedimento comum. Segundo Daniel Assunção, autores como Daniel Assunção, como o Alexandre Freitas Câmara, o Humberto Eudoro, mesmo o Fred Dier, é possível sim que se conceda liminares em ações de força velha, desde que se reúna, se demonstre um dos requisitos indicados para concessão de tutela provisória no procedimento comum: requisitos de tutela de urgência, perigo de dano, risco ou resultado útil do processo e probabilidade do direito, ou uma das circunstâncias descritas no 311 para a tutela de evidência. Caso contrário, não é possível se requerer liminar nas ações de força velha do procedimento comum. Enquadrando-se nas hipóteses do 300 ou do 311, é possível se requerer liminar. Então, pessoal, a diferença em relação à ação de força velha e à ação de força nova existem, mas são muito pequenas as diferenças. Tanto é que
existe um dispositivo que vai dizer para a gente que mesmo a ação sendo de força velha, ela não perde o caráter possessório. É o parágrafo único do 558, que vai dizer: passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Então, a única coisa que distingue mesmo é a sumariedade do procedimento de força nova, que permite a concessão de tutela de evidência, só amparada na posse, na prática do ato de esbulho, turbação ou ameaça, na data em que esses atos ocorreram. Não há nenhuma outra nota distintiva, até porque as demais características são inerentes ao caráter possessório da ação e, por isso, se estendem também ao procedimento de força velha. Por fim, é necessário que a gente diga um pouquinho, a gente fale um pouquinho a respeito do interdito proibitório, que vai dizer basicamente, que é regulamentado por 2 artigos, o 567 e o 568, que vão dizer o seguinte: possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação do esbulho eminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então, o interdito proibitório, pessoal, materializa uma espécie de tutela proibitória, inibitória, que vai inibir, que vai prevenir, que vai proibir a prática de atos de moléstia à posse ao possuidor que alega ter sido ameaçado, né, que impede que o réu efetivamente pratique a turbação ou o esbulho, e a imposição da multa, da pena pecuniária, vai impedir que novos atos de moléstia à posse sejam direcionados ao autor da ação, né? Vai impedir que a ameaça à posse se consume, se transforme em esbulho ou em turbação. Né? Então, trata-se de uma tutela para inibir, para prevenir e para punir efetivamente aquele que efetivamente praticou um ato de ameaça, de moléstia à posse. Por fim, pessoal, o último ponto em relação à tutela possessória diz respeito aos chamados litígios coletivos de posse que não eram regulamentados pelo CPC de 73, mas em razão do grande número de conflitos relacionados a essa matéria na atualidade, o CPC de 2015 decide regulamentar a matéria nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 554 e o artigo 556 do CPC, que vão trazer regras para a gente aí tentando regulamentar a situação dos litígios coletivos de posse. O que são litígios coletivos de posse? São ações, pessoal, de reintegração, de manutenção ou de interdito proibitório em que há um grande número de litigantes no polo passivo da ação. Por quê? Porque o ato de esbulho, de turbação, de ameaça foi praticado concomitantemente por várias pessoas ao mesmo tempo. São ações e situações relacionadas às chamadas ocupações rurais ou urbanas, motivadas muitas vezes por invasões causadas por déficit habitacional, por falta de terra, né, por falta de moradia. São ocupações causadas pelo movimento sem terra, pelo movimento sem teto, né, por quem não tem onde morar, que ocupa imóveis abandonados, enfim. E lá constitui todo um modo de vida, faz do local uma moradia. É cada vez maior, cada vez mais crescente, né, o número de ocupações urbanas constituídas dessa forma em razão do alto déficit habitacional dos grandes centros. Aí as pessoas não têm onde morar e elas saem invadindo imóveis abandonados e fazem dali um verdadeiro condomínio, né, para moradia. Aqui em Belo Horizonte há diversas situações semelhantes a essa, das ocupações da Isidoro, né, Rosa Leão, Esperança, enfim, grandes espaços do município de Belo Horizonte, alguns de propriedade do poder público, outros de propriedade de particulares, foram invadidos há muito e muito tempo por população que não tinha onde morar. Lá as pessoas edificaram suas casas, criaram escolas, criaram serviços, enfim, tem todo um modo de vida ali, e depois de muitos e muitos e muitos anos, os proprietários da coisa decidiram ingressar com procedimentos possessórios pretendendo a retomada da posse.
né, que em tese havia sido esbulhada por essas pessoas. Bom, como regulamentar, como trazer regras processuais para tratar desses conflitos que tem necessariamente envolvidas uma série de pessoas, sobretudo no polo passivo da ação, porque em tese o ato de moléstia foi praticado por várias dessas pessoas ao mesmo tempo. E aí o código vai trazer algumas especificidades para regulamentar esses conflitos. A primeira especificidade diz respeito à forma de citação, pessoal. Como é que eu vou citar um monte de gente, né? Tantas pessoas que figuram no polo passivo aí. E aí vem o parágrafo 1º do 554, dizendo que nessas ações a citação é feita pessoalmente aos ocupantes que foram encontrados no local de citação, sendo que se o oficial de justiça não encontrar todas essas pessoas que devem ser citadas pessoalmente, as demais serão citadas por edital. Então, a forma de citação é pessoal das pessoas que forem encontradas no local e as que não forem encontradas são citadas por edital. O oficial de justiça ele deve se dirigir pelo menos uma vez ao local e citar efetivamente aqueles que forem encontrados. Os que ele não for, já se expede edital para promover a citação dos demais. Nesses litígios coletivos de posse, pessoal, haverá necessariamente a intimação do MP para que ele atue como fiscal da ordem jurídica, porque esses litígios dizem respeito a direitos sociais indisponíveis que requerem a intervenção do MP, né? Uma das hipóteses de atuação do MP, defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais individuais indisponíveis, como se está diante de um litígio coletivo que tem interesse público, que tem interesse social, é necessária a intervenção do MP. Além do MP, diz o parágrafo 1º do artigo 554 que deve haver intimação da Defensoria Pública caso haja litigantes hipossuficientes, né, que não tenham condições de contratar um advogado. Então, a intervenção do MP é obrigatória e também da Defensoria Pública caso haja litigantes que não tenham condições de pagar por um advogado. Regulamenta o